A gente segue aqui trazendo mais informação. Minha gente, trazendo aqui um dado alarmante. Entre janeiro e junho de 2025, o Brasil registrou 33,9 mil vítimas de estupro, uma média de 187 por dia, segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero. Para explicar os números, detalhar as penas previstas em lei e comentar também como funcionam a investigação e o processo penal, a gente conversa a partir de agora com o advogado criminalista Leandro Vasques. Muito bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Lisiane Corrêa e a sua legião de teleouvintes. Uma satisfação colaborar mais uma vez com um debate tão importante. Doutor Leandro, quando a gente traz esses registros, a gente fica logo preocupado, né, para entender se esses números eles representam redução real da violência ou aumento de subnotificação, né? Como é que você pode esclarecer esses dados para a gente? De fato, Lisiane, esses dados precisam ser analisados com muita cautela, né, com muita prudência. Até porque a subnotificação, para traduzir para o telespectador, na verdade é quando a vítima, ela muitas das vezes não se sente verdadeiramente acolhida, né, pelo trauma sofrido, propriamente dito, e opta por não registrar a ocorrência, né? Talvez registrá-la no momento posterior, quando se sentir mais confortável, mais acolhida, enfim. Então, o fato de se detectar uma redução pontual, né, sazonalmente, analisando a estatística, não quer dizer que realmente houve uma diminuição da prática desse tipo de delito. Então, é preciso fortalecer não só aspectos relacionados a campanhas permanentes, né, de incentivo para que as vítimas possam se sentir seguras para denunciar os agressores, esclarecer para essas vítimas que elas possuem uma rede de apoio cada vez mais fortalecida, né? Não só nas delegacias da mulher, mas também na Casa da Mulher Brasileira, né? As próprias estruturas das polícias se veem cada vez mais organizadas para dar esse melhor suporte. E a partir do momento que a vítima se sentir cada vez mais protegida e amparada, eu acredito que essas subnotificações irão desaparecer, até porque os crimes de violência sexual são crimes nefastos, não é? São crimes que, infelizmente, acontecem na clandestinidade, são delitos que, via de regra, acontecem distante dos olhares de testemunhas presenciais, visuais, o que torna a colheita da prova ainda mais sensível e necessária para que haja, ao final, uma condenação do agressor. Doutor, quais são as penas previstas para estupro aqui no Brasil e quando é que elas aumentam? Acho que é importante trazer esses esclarecimentos. Sim, a pena do crime de estupro é de 6 a 10 anos de reclusão, né? Portanto, uma pena relativamente severa. Lembrando que no Brasil, acima de 4 anos de reclusão, a pena já é cumprida em regime semiaberto. Então, acima de 8 anos, o regime já é fechado, ou seja, confinamento. Então, estupro convencional, a pena é de 6 a 10. Existe o estupro de vulnerável, que é quando a vítima ou é menor de 14 anos, ou possui a capacidade reduzida, ou é um doente mental, possui alguma enfermidade, ou a pessoa estava incapacitada de ter o pleno gozo das faculdades mentais, como, por exemplo, você violentar uma vítima que está alcoolizada, agudamente alcoolizada, aí a pena já é bem superior, é de 8 a 12 anos, né? Então, assim, no Brasil, não é o simples fato de você elevar as penas que você vai, obviamente, conseguir uma diminuição daquela prática delitiva. O importante, sim, são campanhas, por exemplo, campanhas de gênero, né, onde se enalteça, sim, a isonomia de tratamento entre homens e mulheres, né, o perene respeito que tem que haver entre os gêneros. Então, acredito que são políticas públicas que devem ser germinadas desde a fase escolar, né, das crianças, para que nós tenhamos a possibilidade de tentar transformar essa cultura machista, né, essa leitura social que ainda é insatisfatória para esse cenário das mulheres. Então, a rede de apoio que hoje é emprestada é muito importante, né? Então, o número 180 é o número que tem que estar realmente memorizado pelas vítimas, pelas potenciais vítimas, pelas mulheres, via de regra. Lembrando que também o homem pode ser vítima de estupro, né? Antigamente, não. Antigamente, antes da reforma do Código Penal, um homem, por exemplo, que sofresse uma violência sexual, um jovem, um garoto, ele seria enquadrado em outro crime, né? No caso, o agressor,
do artigo 214, que foi extinto, que seria um atentado violento ao pudor. Esse delito não existe mais, está todo ele condensado no crime de estupro, no Código Penal, no artigo 213, cuja pena é de 6 a 10 anos, a pena principal, como eu já disse, que se verifica quando há uma conjunção carnal ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, sendo ela mulher ou homem, e, diante disso, se a atuação policial for imediata, se a vítima comparecer logo às autoridades, contribuir com informações que possam viabilizar o levantamento de provas periciais, câmeras que às vezes são instaladas, né, nas artérias públicas da cidade, dentro de ambientes privados também. Então, a colheita da prova é muito importante para a responsabilização penal do agressor. Então, quando há essa atuação mais célere, o resultado pode ser mais comprometedor, sim, para o agressor, e é preciso campanhas que estimulem as vítimas a se encorajarem a denunciar os agressores, obviamente. Importante destacar que mesmo com muitas campanhas sendo feitas, doutor Leandro, tem muitas pessoas, principalmente as mulheres, que sentem vergonha de ter passado por uma situação como essa, né? E muitas vezes passam ali um tempo maior para poder registrar a ocorrência, para informar as autoridades. Eu queria entender também como é que funcionam essas fases da investigação e quais falhas acabam aí comprometendo também esses casos e de que forma essas vítimas elas podem ser mais amplamente protegidas, né? Para que elas também possam dar ali o seu depoimento, né, sabendo que estarão protegidas, porque muitas vezes as vítimas não se sentem assim. Sem dúvida, Liseli. De fato, as vítimas, elas precisam desse encorajamento, né? E há todo um estigma, né? Porque o crime de violência sexual deixa cicatrizes até na alma, né? E são crimes que deixam um impacto muito impiedoso nas vítimas. Razão pela qual, realmente, diferente de uma vítima de uma lesão corporal, uma briga no restaurante, num bar, no estádio de futebol, né? Diferente de um atropelamento, a vítima da violência sexual, ela é vítima duas vezes, né? Ela é vítima na ocasião do episódio e quando ela fica rememorando e lembrando do episódio. Então, por isso que as casas, como a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, quando vão colher o depoimento daquela vítima, buscam uma forma mais suave para evitar a própria revitimação. Porque esse episódio é de um trauma sem tradução, né? Então, a estrutura hoje em dia é uma estrutura relativamente razoável, né? Lógico que nós não temos delegacias da mulher em todos os municípios do estado, seria impossível, inviável, mas a vítima, mulher, pode comparecer a qualquer delegacia e informar o episódio, registrar a ocorrência. E a tramitação é simples. A delegacia instaura o inquérito policial, tenta recolher as provas, testemunhais, se tiverem, periciais, se possível. Depois o inquérito é encaminhado ao Poder Judiciário. Lá o Ministério Público vai oferecer uma denúncia, que é uma ação penal, e essa denúncia vai tramitar até a sentença final, onde as testemunhas, né, serão reouvidas, as que foram ouvidas na fase policial são ouvidas novamente. Lembrando para a vítima, para a mulher vítima, e que o artigo 217 do Código de Processo Penal prevê que ela pode optar por prestar o depoimento na fase judicial na ausência do agressor. Então, o réu é retirado da sala e ele é representado, obviamente, pelo seu advogado, a ampla defesa e o contraditório precisam ser assegurados, sob pena de anular o processo. Então, o defensor do agressor permanece na audiência, obviamente, mas o agressor ele é retirado momentaneamente para que a vítima possa prestar o seu depoimento de maneira mais confortável. O certo é que, de uns anos para cá, é visível, é de uma clareza solar e meridiana que há, sim, um melhor suporte, né? O governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública tem dado um apoio adequado, né? Tem criado outras delegacias da mulher, casas da mulher brasileira, enfim, onde há um apoio psicológico, um apoio social e um apoio jurídico, obviamente, para aquela mulher vítima. E repito, essa aparente diminuição dos casos, quando no ano passado nós tivemos 205 estupros por dia no Brasil, praticamente. Hoje nós estamos com a média de 187 estupros por dia. Houve uma discreta redução, mas que ela não pode ser interpretada de maneira precipitada, porque pode estar havendo a subnotificação, que é exatamente quando a vítima se sente desencorajada
de denunciar o autor do crime, e é preciso campanhas de conscientização coletivas para que essas vítimas se sintam cada vez mais confortáveis para perseguirem o seu direito, que é de reparar, né, o crime, o dano sem tradução que sofreram. E por isso que matérias como essa são importantes, como a TV Diário dedica esse espaço para que haja essa disseminação do conhecimento, das informações, para que as vítimas possam cada vez mais se sentirem seguras de procurar as autoridades, de ligar o número 180 ou até mesmo 190, se for uma situação mais emergencial, para que a apuração desses crimes seja garantida e efetivada pelo poder público. Agradecer, então, a participação do advogado criminalista Leandro Vasques. Muito obrigada, tá, pelas informações. Foi, Norizene, prazer e satisfação para participar mais uma vez. Muito obrigado.